o país não vota em pessoas. Quer dizer, o melhor... Nas câmaras vota muito nas pessoas. Não, está bem, no Presidente da Câmara. Está bem, mas o senhor, destes 250 deputados... Deixe-me cá agora também. O PSD normalmente tem 40% nas eleições legislativas e noutras, 42%. E eu costumo ter 54, 55. E há muitos casos desses. As pessoas contam muito para o doutor nas Fernando eleições. Costa vai se candidatar a alguma Câmara? Eu? Ele não quer dizer já. Eu digo, eu não tenho medo nenhum. Eu, olha, fui advogado, fui deputado, fui professor. Não fuja à pergunta. E agora a única coisa que eu me sinto útil é nas autarquias. Olha, estou livre para ser candidato a uma junta de freguesia, a uma Assembleia Municipal ou a vereador. Não sou candidato. Ou uma Câmara Municipal. Não, só serei candidato a uma Câmara Municipal se este assunto for claramente esclarecido. Porque eu não estou para ter o enxovalho de um mês das eleições vir o Tribunal Constitucional e dizer assim, não, isto é ilegal. Veja o caricato que é alguém estar já na corrida eleitoral e a um mês das eleições o Tribunal Constitucional dizer, não é possível. Eu acho que o Tribunal Constitucional Mas essa questão com certeza que será esclarecida entretanto, não é? Não, normalmente estas questões são esclarecidas depois das coisas acontecerem. Eu sou francamente e cada vez mais favorável à limitação de mandato em todas as funções públicas. Porque, de facto, a gente olha para a Assembleia da República e aquelas últimas filas são pessoas que lá estão quase o tempo em que... Mas há limitação de mandatos. Aqui a questão é a pessoa não se poder candidatar no mesmo município e poder-se candidatar num outro. E já se pode candidatar passado um mandato. Havendo um intervalo, não é? Sim, senhor. Bom, eu acho que isto é um bocado perverso por isto. O pressuposto é que os presidentes de Câmara são os caciques. Alguns sem quererem dizer que são os corruptos e nem todos são. Claro, se calhar a maioria não é. E há gente nas câmaras, muita gente com muito mérito. E Portugal também não tem assim tanta gente. Professor, eu ainda me sinto novo para me reformar. Também já me sinto velho para ir para outra coisa. Eu julgo-me útil. É por isso que se deve reduzir os mandatos. Eu julgo-me útil, nem que seja como Presidente da Junta, nem que seja como vereador. O Dr. Fernando Costa está a dizer o contrário daquilo que defende o Dr. Medina. Está a usar um argumento que milita exatamente no sentido que eu digo. O país só ganharia se realmente arejasse estes órgãos todos. Porque, repare, deixe-me dizer o seguinte, a Judite refere as pessoas que são eleitas, mas na Assembleia não há ninguém eleito. As pessoas, como você sabe, cada partido apresenta em Lisboa, aqui, ali e acolá, uma lista. Mas está a falar dos deputados. Não, mas quer dizer, é de começar por aí. Porque é um parasitismo que custa caro. Professor, tem toda a razão. Os círculos uninominais, ou este Círculo de Lisboa com 50 deputados, isto é a coisa mais perversa. Porque ninguém conhece, ninguém conhece o terceiro, nem o quinto, nem o décimo, nem o vigésimo. Nada. E os chefes partidários é o que querem para dominar aquela gente. E eles o que querem é para parasitar e quando há necessidade de mostrar que se mexe em alguma coisa, mexe nas autarquias e mexe nas câmaras e nos presidentes de câmara. Mas nunca se mexe no essencial, por exemplo, que é a estrutura máxima do poder. E esta podridão em que o país está envolvido resulta de muitas destas pequenas coisas. E estou a ver que, apesar de estarmos em crise, que isto ainda vai continuar. O que é podridão? Está a começar a ver. Este impasse. Está a começar a ver, Sr. Doutor. Está a começar a ver. Este impasse. Para a semana nós temos aqui um tema que é o Estado Social. Se o doutor tiver tempo, ouça para ver os números. Eu costumo ouvir o Sr. Professor. Tem muita consideração pela sua frontalidade. Não é porque... As pessoas que andam todos os dias aí a falar do Estado Social não fizeram uma conta. Não fazem ideia de um número, de um valor. O Estado Social, como vocês estão agora a fazer as contas? Não, ninguém a dar caras com elas? Não, ninguém está a fazer. Estão a bater no problema, não fizeram contas, não sabem, nunca fizeram contas nenhuma. Mas agora é preciso se algum dia tivessem feito contas, se algum dia tivessem feito contas, perceberiam que isto caminhava para o estado em que está. Bom, e ninguém ainda você viu aí argumentar com números. Para a semana nós vamos ver números para perceber... Como é que o Dr. Medina Carreira vê estas intervenções públicas, nomeadamente dos antigos Presidentes da República, que todos os dias, praticamente todos os dias, têm tido intervenções muito críticas em relação ao Governo, no sentido do Governo se demitir, o Presidente da República formar um novo executivo? Eu vejo muito mal essas intervenções, essas e de outras pessoas, porque se há 7, há 8, há 10 anos tivessem vindo com esta ação enérgica de crítica, o Estado não tinha falido. Quando em 2 e 4, 2 e 3, 2 e 5,
se dizia, nós vamos falir, essa gente dizia, não, você é que é um pessimista e tal. Essa gente devia ter vergonha, porque na altura em que deviam ter, começar pelo Presidente da República, na altura em que deviam ter efetivamente exercido as funções que decorrem, as funções sociais, que decorrem do seu prestígio, do seu passado, essas pessoas não teriam permitido... O que é que acha das críticas do Dr. Mário Soares? Não, eu não ligo às críticas do Dr. Mário Soares. Deixe-me dizer-lhe, eu tenho toda a consideração para o Dr. Mário Soares. Recebo com toda a simpatia, fez a 4ª classe nas Caldas, viveu nas Caldas, mas eu acho que o Dr. Mário Soares ele que me perdoe que eu tenho idade para ser filho dele, tenho todo o respeito, mas eu pessoalmente acho que o Dr. Mário Soares está a empurrar isto para a frente com a barriga, sem saber para onde. Porque, por um lado, quer que o Primeiro-Ministro se demita, o que seria, na minha opinião, aumentar a confusão neste momento. E depois não tem solução. E depois diz que é contra as eleições. E depois diz, o Sr. Presidente da República é que resolva. Não, eu acho que uma pessoa de Conselho de Estado, com o respeito que merece, e porque eu gosto de ouvir o Dr. Mário Soares, eu fico preocupado quando ouço todos os dias agora o Dr. Mário Soares a pedir para o Governo cair. Eu acho que isto é uma boa conversa para o Dr. Mário Soares chamar até, obter uma audiência ao Passos Coelho e ao António José Seguro, conversar com os dois, para encontrarem as soluções. Agora, estamos à beira de uma convulsão social. Não há militar que não proteste, não há polícia que não se queixe, não há ninguém que não se queixe. Eu acho que é pôr lenha na fogueira, gasolina na fogueira. Se em meados da década passada o Dr. Cavaco Silva, o Dr. Mário Soares, o Dr. Jorge Sampaio tivessem vindo falar e denunciar o caminho para o abismo que o país percorria, talvez não tivéssemos chegado. E não é o que ele diz agora que a mim me impressiona, é o que ele não disse, ele e outros, e estes outros todos que se falou. Os antigos Presidentes da República, tirando o general Yanes, que é mais reservado. Porque essa gente toda... Eu diria mais sensato. Essa gente toda assistiu ao descalabro, ao caminho para o descalabro, silenciosamente, atacando aqueles que vinham a denunciar a desgraça para que o país caminhava. Mas não são só estes 3 ou 4, são 20, vai 20, que agora todos os dias vocês põem aí a falar e que nessa altura estiveram calados. O Dr. Medina sente-se muito desapoiado nessa altura, ninguém ter vindo em apoio das suas teses. Era nessa altura que este entusiasmo servia ao país, agora não serve ao país. Mas o país não é servido com esta ação de agora. O país devia ter sido servido pelas pessoas de prestígio, como sabe, eu sou amigo do Dr. Mário Soares, trabalhei com ele, tive essa honra. Foi seu primeiro-ministro? Foi, exatamente. E o Dr. Mário Soares, quando era chefe do governo, não era tão mãos largas como agora parece. O Dr. Mário Soares aceitava as medidas duras que tiveram. Nunca ele rejeitou nada que eu tivesse, eu e outros, a sugerir no governo. Essa gente são 20 ou 30 portugueses que ajudaram o descalabro do país. Que com o seu silêncio e com o antagonismo que geraram àqueles que denunciavam, ajudaram a que o país chegasse à frente. Tem falado com ele ultimamente? Não, agora há muito tempo não. Não? Não, estive com ele depois que o Dr. Paulo Moraes aqui estivemos a conversar um bocado. Mas não falaram sobre esse ponto? Não, ele deve saber perfeitamente o que eu penso, não vale a pena perder tempo com isso. Mas isso é alguma coisa que vai ser historicamente assinalado. É que este entusiasmo atacante, e com algumas razões do Dr. Mário Soares e os outros. Agora, foi pena que o seu silêncio tivesse permitido que o país chegasse à falência. Professor, eu sinto que há pessoas que estão a cavalgar a onda do descontentamento sem perceberem ou sem medirem para onde estão a empurrar as pessoas. Sim, mas isso começa pelo Dr. António José Seguro. Ele, coitado, não quer entrar nesta conversa aí com o Governo, mas ele que vai suceder muito provavelmente a este Governo e não tarda, ele vai apanhar com o Estado Social em cima. Ele nem percebe o que é que está a passar. Acha que o Governo não vai conseguir fazer a legislatura até ao fim? Não, vai chegar às municipais. Como? Chega às municipais e tem que se ir embora. Não? Tem que se ir embora porquê? Porque vai-se ver que realmente os partidos do Governo têm um apoio popular mínimo. Deixe-me só precisar este ponto. O Dr. Medina acredita que este Governo pode cair nas eleições autárquicas do próximo ano? As sondagens, enfim, no estado em que elas estão, o eleitorado e a votação, imagino que o PSD passa para 25 e o CDS para 7. É possível manter este Governo com o antagonismo popular crescente e a onda de miséria que avassala o país? O Dr. Fernando Costa também acha que o Governo pode perder a legitimidade política em razão da derrota das autárquicas no próximo ano? Deixe-me dizer-lhe que o líder do PS, António José Seguro, vive nas Caldas de Rainha. Eu não tenho uma grande intimidade com ele, mas eu reconheço-lhe qualidades e bom senso, e é um gentleman.
E disse-o há bem pouco tempo no Congresso do Partido, quando disse ao Dr. Passos Coelho que se entendessem, até porque eles eram amigos. E eu acho que nem um nem outro precisam estar tão distantes. E, sobretudo, o Dr. Seguro também não precisa de estar a apressar a queda deste governo, porque quanto mais depressa este governo cair, mais depressa lhe caem os problemas. O Sr. Doutor parece que não conhece os partidos. Lá dentro deve haver imensa gente para atacar o orçamento. Agora, porque os partidos movem-se pelo ataque ao orçamento. É ali nos dinheiros do Estado que tudo mas não vejo propostas alternativas. Não, este orçamento é duro, duríssimo. Mas ninguém apresenta melhores alternativas. Ele está a praticar uma ingenuidade. Ele não está a perceber que isto do Estado Social vai apanhá-lo a ele. A castanha vai-lhe arrebentar. Sim, vai arrebentar nos pés do António José Seguro. Ele não faz ideia nenhuma, nem aqueles que o aconselham. Eu penso que isto do Estado Social não é para consertar em 3 meses, nem em 3 anos. O professor já ensinou, muita gente já deve ter a obrigação de saber que sem crescimento económico não é possível satisfazer tudo. Já toda a gente percebeu isso. O presidente francês, que é, digamos, um simétrico do António José Seguro, já não diz nada do que dizia. E a popularidade dele já vai em 34%. Eu presidente mas eu também concordo que tanto o presidente francês como outros têm que bater o pé a esta política restritiva da senhora Merkel. Isto não vai debater o pé. Que anunciou que íamos ter mais 5 anos de austeridade. Isto não vai debater o pé. A Alemanha convém, e não sei se vai convir, porque é um bocadinho discutível. A Alemanha já está com um crescimento de 1%. Menos, ou menos, no próximo ano menos. A Alemanha exporta 60% para a Europa. 2000 a 2010 a Alemanha cresceu 0,9%. Nós 0,7% e a Alemanha. Mas a senhora Merkel de hoje já não é a senhora Merkel de há um ano. Está claro. Ela agora já começa até a visitar a Grécia, a visitar Portugal, e eu espero que visite e que traga boas notícias. Agora... Estamos reféns aqui de um jogo político-eleitoral no qual a Alemanha é uma peça importante porque tem eleições no próximo ano. Na minha opinião, não é a senhora Merkel, senhora, porque é a classe política alemã e o eleitorado. Porque criaram do Sul os preguiçosos e agora, para voltar atrás, não vai ser tão fácil. Vamos recentrar o nosso tema. Sim, Dr. a gente sabe de nós monarquias, as autarquias. Nós vamos recentrar a questão nas finanças municipais, porque a pergunta que muitos fazem é como é que se atingiu este endividamento excessivo? Eu há pouco ouvi o Dr. Fernando Costa... mais do que se tem. Sim, está bem. Ensina a gente... Mas o Dr. Fernando Costa há pouco dizia que nos últimos 10 anos as receitas dos municípios tinham aumentado 50%. Exatamente. Então, mas o que é que se faz ao dinheiro? Os municípios em 10 anos... Não, mas é que não é dinheiro, é o dinheiro que foram buscar aos bancos. Os municípios... Então o que é que se faz ao dinheiro? Está aqui. E está aqui também... Eu agora estou-me a especializar em comentador e está a imitar o Dr. Medina. Está a imitar a trazer os gráficos. Mas eu gosto de imitar e de aprender com aqueles que sabem, com os grandes... Sim, mas vamos lá então. O que é que mostra este gráfico? Deixa-me cá ver. Este gráfico mostra que há 10 anos os municípios tinham uma receita na ordem dos 4 milhões e 800 mil e que agora estão em 7 milhões, já estivemos em 7,8 mil milhões e agora estamos em 7,1 mil milhões. O que é que fez este dinheiro todo, Dr. Medina? Dr. Fernando? Fez muita coisa boa, muita coisa necessária. Onde é que estaria Portugal se não fossem os municípios? Fizemos um grande trabalho, mas também fizemos algumas asneiras. Até eu, com todo o cuidado, também fiz asneiras, Sr. Professor. Também fez as suas rotundas. Estádios agora... Toda a gente é contra as rotundas, mas é a melhor solução de trânsito, a mais segura, a mais barata, que fica mais barato fazer as rotundas do que pôr lá um jogo de semáforos. Há algumas que são bem feias. Não digam mal das minhas meninas. Algumas que são bem feias. Isso é outra coisa. E porventura que não servem para nada. Os municípios fizeram um trabalho importantíssimo. O abastecimento de água. Mas este desvario... Também se gastou dinheiro mal gasto. Não, mas quer dizer, isto não está ligado às comparticipações que têm crescido. Quer dizer, para fazer uma obra nós pomos 15 e a Europa põe 85. Mas isso é agora, Sr. Professor. Mas era 70.
50, 60 e agora tivemos este bónus passar para 85%. Com este rigor de gestão que a gente já tem, você gasta 100, dão-lhe 50 por fora, isto é uma maravilha. Às vezes fazem-se coisas que não se iam fazer. Ou se calhar coisas menos produtivas. Eu não sei se o país já se apercebeu que toda esta loucura que atravessou, os estádios já estão parados, variedíssimos deles. Autoestradas não há dinheiro para a portagem. Os estádios. Os estádios de futebol, sim. As autoestradas já não há dinheiro para as portagens nem para a gasolina. Há piscinas que não há dinheiro para a água nem para a eletricidade. Quer dizer, isto